Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar, com acesso disponível também aí no nosso site, como vocês podem ver. Hoje entrevistaremos o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto. Religion today is money, business. Então, religião hoje, para muitos, se tornou um balcão de negócios como a política. Bom, não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Cá Entre Nós está de volta, lembrando que continuamos honrosamente a substituir a nossa titular, Rose Silveira, que em breve retorna com vocês. Também não teremos o quadro Parada Obrigatória, que volta com Rose. O nosso entrevistado de hoje, que nos dá muita honra, é o arcebispo metropolitano Dom Aldo Pagotto. Dom Aldo, seja bem-vindo ao Cá Entre Nós. muito obrigado aqui pelo espaço no Cá Entre Nós. E que esse Cá Entre Nós seja bem espontâneo, livre, autêntico, verdadeiro. Eu é quem agradeço pelo espaço dado. Muito obrigado, Dom Aldo. Falar em autenticidade, o senhor cativou a sociedade paraibana desde o momento em que pisou nossas terras, que já veio dizendo a que veio, né? Porque as suas posturas iniciais, de certa forma, impactaram alguns costumes. O senhor percebeu logo que João Pessoa convivia com altos índices de poluição sonora, alguns excessos nas festas, casamentos e etc. E o senhor foi muito autêntico, muito veemente nas críticas, recomendando um pouco mais de moderação nesses assuntos. O senhor acha que evoluiu? De uma certa forma, sim, porque contribui para abrir questões, muitas delas, sem dúvida, polêmicas, mas o importante é colocar questões em aberto para as pessoas participarem. Eu digo isso também no campo da política, onde certamente foi muito mal interpretado, foi exageradamente criticado, tanto de um lado ou de outro, mas o bom é você emitir opinião com conhecimento de causa, e isso, honestamente, eu vim para Paraíba para trabalhar. Eu não vim apenas numa dimensão religiosa fechada e voltada para a própria igreja, como se ela servisse unicamente a si própria, como um clube de salvos. Mas eu, por índole, por formação, intuí de poder fazer, como no Ceará, eu trabalhei muito tempo por lá, onde participava de várias instâncias sociopolíticas, econômicas, e enfim, onde a igreja também apareça diante da sociedade como uma construtora, uma parte das soluções, um aporte de valores éticos, morais, culturais. Então, nesse sentido, eu acredito que a minha presença aqui incomodou e, por outro lado, agradavelmente, muito bem recebido. E as críticas só nos fazem crescer, amadurecer, por vezes acrescentar novos elementos que vêm em composição das nossas sínteses, e isso em todos os campos. Eu também estive atuando na questão política, mas não partidária, no sentido
de querer políticas estruturais, políticas que capacitem a população para se assenhorar do seu presente e do seu futuro. Incomodar nesse sentido, provocar a consciência. A reflexão. E a reflexão de que, olha, nós não podemos só receber. Então perguntar, e quem dizia sempre isso, os grandes estadistas americanos, o que eu posso fazer pela Paraíba? Não o que a Paraíba pode fazer por mim. E venha a nós o vosso reino. Mas que nós possamos, no que eu deva me desinstalar, até de convicções, além do meu comodismo, no que eu posso contribuir efetivamente com sacrifícios, porque nada se constrói sem sacrifício. E quando você toma essa postura, você queira ou não, e aí eu tomei posições, havia um expediente aqui de invasão de terras, isso mudou, quer dizer, você não ouve muito mais o prestígio a um grupo de pressão que era bastante temerário, de fazer isso como se fosse uma opinião da igreja, quando a opinião da igreja não é essa. Você proteger, defender, avaliar, reconsiderar, enaltecer empobrecidos, dando condições para que cresçam e caminhem com as pernas, que eles tenham um trabalho digno, é uma coisa. Você servir da moeda do pobre ou do empobrecido como se fosse um coitado, porque ninguém é coitado, mas servir-se daquilo como se fosse a bandeira da igreja, agora para provocar até badernas, isso não está certo. Então isso teve uma repercussão muito grande. Isso eu mereci pichações, apitaços, artigos em jornal, ataques. Mas o bom é que a gente provoque mudanças, reflexões, orientações, buscas de caminhos. Essa é um bocado a filosofia de vida na qual eu fui formado e que eu me presto, e sempre me presto a observações, a pessoas que me chamem a atenção. Aldo, você está errado, aqui você se equivocou seriamente, é um favor que me fazem. O senhor é aberto a isso? Agora, digam na minha cara. Lógico. O que a gente não gosta é o moído, como diz aqui, no rame-rame, não é assim que fala aqui? O senhor já assimilou bem. É, o rame-rame, que eu nem sei falar direito. Mas é isso que não é bom. Quando a gente tem que falar, fala na cara. O meu pai me ensinou, fique 5 minutos vermelho na vida e fala tudo aquilo que você tem que falar, ainda que você errasse, do que você falar pelas costas, apunhalar pelas costas, fofocar pelas costas, comentar coisas sem conhecimento de causa. Muito bem. Dom Aldo, para o telespectador, queríamos que o senhor fizesse um breve resumo da hierarquia, do seu papel na igreja. O que é um arcebispo para um estado, para uma cidade? Todas as capitais têm. Qual é a sua figura, assim, qual o seu papel funcional, doutrinário, dentro da igreja? Boa pergunta. Porque temos o Papa e temos toda a... né? Então eu Isso. queria que o senhor detalhasse. É até uma aula de catequese, de teologia. Nosso Senhor fundou a igreja sob o alicerce dos apóstolos e colocou um preposto ao colégio, ao colegiado dos apóstolos, Pedro. Este representa então o Papa, é um inter pares. Ele é o preposto, Papa, papai, ele é o paizão, mas ele atua em conjunto, em equipe, não eu-quipe. Isso aqui já é o princípio. E você tem todos os fiéis que são discípulos. Diante do Evangelho, nós somos radicalmente iguais em direitos e em deveres, ou em compromissos. Então, todos somos chamados à santificação, ao conhecimento, ao seguimento de Nosso Senhor. Na ordem hierárquica, quer dizer, governo sagrado, você mexe com o patrimônio humano e também com um patrimônio para ser gerenciado, para obter os recursos, gerar os recursos de você evangelizar. Então você tem o Papa, que é um inter pares, você tem os bispos no colegiado em comum, e você tem os presbíteros, que são os padres, que estão no lugar do bispo, colocados nas
circunstâncias, nas situações, nas paróquias, nas comunidades cristãs. Você tem também diáconos serviçais, que não são padres, mas também executam funções eclesiásticas, e você tem a enormidade de leigos, repito, leigos cristãos, fiéis, chamados discípulos, missionários, evangelizados e evangelizadores. As funções divergem ou se diversificam quando nós, no modo de gerenciar a coisa sagrada. Certo. Só para concluir esse bloco, a nível de Brasil, cada estado tem um arcebispo? Cada estado, nós por sermos um estado menor, também Pernambuco, nós temos um arcebispo na capital. Existe algum estado que tem mais de um arcebispo? Tem, Minas Gerais, São Paulo e proporcional Bahia, proporcional ao Rio Grande do Sul, proporcional à população. Então você tem um território, você está preposto a um território maior e você tem uma sintonia e uma influência direta, certo, bastante poupuda, bastante considerável, essa influência pelas posições que você toma. É como que um governador diante de um estado. Vamos pedir nossos comerciais, o assunto está excelente, não saiam daí que a gente volta já. Sempre que a igreja, no seu poder temporal, se uniu a este aquele reino, a esta ou aquela forma de regime político, ela se deu mal. E o Cá Entre Nós está de volta, hoje tendo o privilégio de entrevistar o nosso arcebispo metropolitano, Dom Aldo Pagotto. Dom Aldo, há uma recomendação constitucional para que o Estado seja laico. Laico significa neutro em religião. Isso. Né? Então, isso se mistura com política, com tendências religiosas, correntes, e gera uma grande confusão, né? A ponto de interferirem, querer tirar certas tradições da moeda, dos lugares, enfim, uma confusão que se faz. O senhor, como homem lúcido, estudioso e atualizado, que recomendação o senhor daria para a gestão pública ser realmente um Estado laico? Desde a proclamação da República no Brasil, e especialmente por um decreto de 1891, a Igreja é separada do Estado. Nem o Estado quer a reboque nenhuma igreja ou associação ou instituição de cunho filosófico ou religioso, nem o contrário, nenhuma igreja cristã ou não, de outra determinação, de denominação, quer o Estado a reboque, nem é possível. Então, bem já falou, o Estado é laico, é neutro em relação às questões religiosas. O Estado, pela nossa Constituição Cidadã de 1988, respeita em gênero, número e grau, todas as expressões, sejam elas de cunho religioso ou de cunho filosófico ou congênere. O Estado, porém, não é ateu, ele respeita a emissão de opiniões, de expressões, desde que não sejam agressivas, unilaterais, num sentido de prejudicar, de alguma forma, de causar estranheza, espécie, na população. Claro. O que é legítimo é que nós, como cristãos, no caso,
ou outras denominações, expressem seus valores. Atenção, valores não são dogmas, são verdades que nós tentamos viver no nosso comportamento, no nosso relacionamento. Que há 2000 anos continuam em pleno vigor. A caridade, o amor, o altruísmo, a solidariedade, respeito, a fraternidade universal. Tá? Então isso já é assimilado, absorvido na Constituição, no Estado. Agora, você não pode impor, querer ingerir, inclusive outras coisas. A Igreja não tem o direito de dizer ao Estado, se miscuindo em coisas que não lhe competem, como deva ser a economia, como deva ser a lei do comércio ou tributos. Não pode. Nós não podemos admitir isso. Então isso faz muito bem. O que nós, assim, nas polêmicas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão do reconhecimento dos direitos de pessoas que convivem numa união estável. A anticoncepção. O aborto, ou a interrupção da gravidez, o aborto, enfim, são questões que nós abrimos a reflexão, explanamos nossos valores, mas nós não podemos querer condicionar e reduzir a essa questão a decisão de um voto. Porque no programa de partidos e os próprios políticos e candidatas, eles devam, no entanto, essa é o nosso postulado, que eles digam claramente a que título vem, o que defendem, porque você pode, naquela forma muito honesta de verbalizar o que você defende ou o que você propõe, quando eleito e se for eleito, então aquilo é para a formação da opinião. O que não é bom é a gente começar a fazer guerra santa, cabo de guerra, e condicionar. E aí seria como que uma armadilha, seria como que uma estratégia para poder fazer o outro cair no marapuca. É o que nós vemos muitas vezes, agora eu não vou para o lado religioso, mas para determinados debates, aliás que tem tempo mínimo, 1 minuto e meio, e a pessoa então joga uma bomba atômica, bum. E para um candidato, uma candidata responder, é embaraçoso. Quando, se me permite então, se eu estou no assunto, as entrevistas, como você está fazendo comigo, as pessoas podem se expressar com maior liberdade e espaço. Exato. Devido a uma reflexão, porque você não pode também emitir frases de efeito. Bom, não é bom, aquilo não forma, aquilo impacta, mas aquilo não esclarece. Então veja, o Estado, e graças a Deus, na história da Igreja, e isto então por séculos, ou por anos a fio, sempre que a Igreja, no seu poder temporal, se uniu a este aquele reino, a esta ou aquela forma de regime político, ela se deu mal, ela se deu muito mal. Bem feito, porque a missão da Igreja é espiritual. E a caridade cristã, num sentido, volto a dizer, o altruísmo, a solidariedade, o serviço voluntário, chame como quiser isso, a expressão cristã no serviço ao semelhante para enaltecê-lo, para enobrecê-lo, para valorizá-lo, para refazer o rosto que está deformado de Cristo, sofrendo nas pessoas que não têm mais dignidade. Então são meritórios, mas isso, veja, é um denominador comum de tantas denominações. Nós não podemos querer e achar impolutos, acima do bem e do mal, donos da razão, donos da verdade. Mas o que nós defendemos também é a lei natural. Então nós apresentamos, antes de um dogma, de uma verdade, o valor da lei natural. Então, é que as pessoas considerem o valor natural. E não confundir isso como uma religião. E que se for contrária ao meu dogma, à minha verdade, ao meu valor, você vai para o inferno ameaçando. Isso não é cristão. Jesus Cristo nunca obrigou, nunca absolutamente coagiu uma verdade. Ele é pastor das almas
livres, das Instigado, pessoas né? livres, conscientes e responsáveis. O que Nosso Senhor sempre fez e faz é nos educar para esses valores vivenciados no modo como nós nos tratamos. Vamos pedir os nossos comerciais, não saiam daí. Estamos entrevistando Dom Aldo Pagotto, arcebispo da Paraíba. A gente volta já. E não você tratar com infantilismo e chamando as pessoas até de ignorante, dizendo, eu sou o dono da verdade, você se submeta a esta lei, porque senão você está condenado. É isso que ele não faz. O Cá Entre Nós está de volta. Hoje eu tendo a honra de substituir nossa titular, Rose Silveira, que em breve retorna com vocês. O nosso entrevistado de hoje é o arcebispo Dom Aldo Pagotto, que nos deu o privilégio de sua presença. Dom Aldo, o senhor no bloco passado abordou uma certa abertura, né, que a igreja hoje, a nova igreja, poderíamos nos referir assim, porque está aí o Papa Francisco surpreendendo, né, o primeiro não europeu há 1.300 anos a assumir, se eu não estou enganado, é isso aí, né, com uma postura completamente inovadora, moderna, ousada e muito sincera, né, muito parecida, inclusive, com a sua conduta. O Papa Francisco, recentemente, né, eu vi até no estado de São Paulo, casou alguns casais que já viviam há muito tempo juntos, tinham até filhos, sem nenhum constrangimento, e já anunciou que os assuntos como comunhão afetiva entre pessoas do mesmo sexo, contraceptividade, etc., como abortos, vão ser debatidos à luz da nova ciência, da atualidade dentro do Vaticano. Não é isso? O Papa abre questões. Então vamos conversar um pouco sobre o que é que o senhor está achando da imagem que o Papa Francisco quer imprimir a essa nova fase da igreja. Numa palavra, ao abrir questões, ao abordar questões polêmicas... Inclusive, só fazendo um parêntese, ele foi perguntado pelo um jornalista, né, o que achava das pessoas que tinham tendências à comunhão afetiva com pessoas do mesmo sexo, e ele disse, quem sou eu para julgá-los? Quem julgar um homossexual que vem procurar Deus e tem boa vontade? Sim, porque então, ao abrir questões, ele coloca a pessoa para refletir, não dá resposta pronta. Isso é magnífico. Jesus fazia isso. Isso é magnífico quando você coloca uma parábola, que é uma historinha, você coloca, obriga, no bom sentido da palavra, a pessoa fazer o seu quitute, fazer a sua receita, elaborar o seu código de conduta ética, moral. A formação da consciência é isso, você colocar elementos. Agora você cozinha isso. Me dá um receituário não pronto. E depois vai digerir. Mas você vê, a carne pode ser feita de quantas maneiras, os legumes, os vegetais, as frutas, os doces, as comidas, quanta elaboração você pode ter. O que ele coloca é um parâmetro cristão, mas ele evita condenação a priori. Está condenado, não pode, fechou a questão. Jesus recomendou, não julgueis. Então você tem muitas expressões de fé no Evangelho e que você pode realmente aplicar à pessoa ou as pessoas em questão devem fazer o seu caminho e não você tratar com infantilismo e chamando as pessoas até de ignorante, dizendo eu sou o dono da verdade,
você se submeta a esta lei, porque senão você está condenado. É isso que ele não faz. Pronto, então abra questões. Muito bem. Não é a duplicidade, não é a ambiguidade, não é a mentira, não é o oportunismo, não é um popularismo, não é nada disso. Ele chamar a verdade. O interesse do Papa ficou muito claro para nós bispos, onde ele falou, lá no Rio de Janeiro. Então ele teve um colóquio assim, muito brabo, muito sincero, brabo no sentido de escutar. E aí, os senhores vão botar o bloco na rua ou não de uma conferência aqui do Brasil, em Aparecida, em 2007. Há todo um endereçamento, há todo um posicionamento, há toda uma reflexão. Não é um documento, é um novo posicionamento da igreja que vá ao encontro, que vá às periferias, que saia de si e vá para servir. Isso que ele estava cobrando. E aí? Vai pôr o bloco na rua ou vai ser um documento, uma conferência muito bonita, abençoada, mas vai ficar nos arquivos da história? Vão ou não vão? Aí começou a chamar de príncipes, começou, sabe, meio debochadamente e com garbo, com linha, para dizer, escuta, vocês não sirvam a vocês mesmos. Nós somos pastores e nós não somos príncipes. E daí vai. Até ele não quis morar lá no Vaticano, num lugar melhor, foi num lugar muito simples, e até ele faz a comida dele, como ele fazia como bispo, e aliás, cá para nós, também eu, viu? Porque quando eu quero minhas comidinhas italianas, eu sei em 15, 20 minutos fazer um almocinho gostoso para não dar para trabalho para os outros. Mas aí é abrir questões. Dom Aldo, é percebido na nova fisionomia religiosa uma proliferação crescente de igrejas de todo tipo, de todo nome, e algumas com bons propósitos, outras com condutas questionáveis, até denúncias. E chama-nos a atenção aquela advertência que Jesus fez sobre os falsos profetas. Muitos virão em meu nome. E até dentro de algumas igrejas tradicionais, práticas que não condizem com o que Jesus pregou. Por exemplo, a oração em silêncio, recolhida. Então hoje o que se está vendo são cultos barulhentos, com um volume alto, com a população ligando para a Sudema, dizendo que não aguenta mais. Jesus disse que a caridade deve ser silenciosa, disse que ninguém deve estar rezando para ser visto, orando em praça pública, como faziam os fariseus, e orações repetitivas. Tudo isso está no Evangelho. E até no fim, quando ele disse, meus discípulos se conhecerão por muitos se amarem. Porque o que se vê hoje é uma pessoa entrar em determinada igreja e começar a se julgar superior aos outros e só fazer o bem a si próprio e aos seus. Então, a que se deve essa proliferação e essa deturpação do Evangelho, da essência do Evangelho, que é o amor? Search the money. Religion today is money. Business. Então, religião hoje, para muitos, se tornou um balcão de negócios como a política. Igual. O senhor me lembrou agora, nessa semana eu li no edital do jornal A União, o editorial, dizendo que tem uma frase bem conhecida: quer ficar rico no Brasil, funde uma igreja, uma ONG ou faça política. Estupendo, estupendo, exatamente isso aí. A pluralidade ou pluralismo, vamos distinguir. Pluralidade é um mundo moderno. Você não coloca camisa de força hoje em ninguém. Com dogmas, com verdades, com absolutismos, com radicalismos, você espanta todo mundo. Não é possível mais. Pluralismo significa bagunça, baderna. Então, nem um extremo, nem outro. O que nós precisamos é voltar às fontes do Evangelho e praticar, não para chamar atenção para si, e que no fundo, olha bem para a minha cara, quando há esses expedientes, no fundo é isto aqui, nada mais do que isto aqui. E Deus não abençoa. Aquilo vai,
Não. E o que nós vemos as pessoas... Esses religiosos cantando em forró e trio elétrico. Não, uns ridículos. A gente vê padrezinhos assim, vestidos que nem uns boizinhos. Até Desculpe, dá a impressão mas é de outra verdade. coisa, sabe? Parece um tico-tico no fubá. Olha, não dá. Então eu fui formado assim, mas eu não acredito só por causa... Eu não sou modelo para ninguém. Mas a oração em silêncio, a reflexão, a meditação, a contemplação, aquilo de você criar convicções a ligação internas, com Deus. muito bem, aquilo vai para a vida. O que se aprende facilmente, se esquece facilmente. O que vai na exterioridade, no oba-oba, no imediatismo, aquilo não fica nada, porque Deus não abençoa. Quando a gente está com outros interesses que não o bem espalhado, testemunhado, espontaneamente, livremente, querendo que as pessoas sejam boas, incluindo as pessoas no bem. Se não existe esse parâmetro, religião nenhuma presta. Dom Aldo, parabéns pela resposta. Os telespectadores podem ver de perto, né, e ao vivo que ele realmente diz a que veio e mostra a verdade com muita franqueza e com muita propriedade. Não saiam daí que a gente volta já, vamos pedir os nossos comerciais. E não depende também da religião católica, porque Nosso Senhor veio para todos, reunir os filhos e filhas de Deus que estavam dispersos, divididos. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura. Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, lembrando mais uma vez que hoje não teremos parada obrigatória, que volta com Rose. Hoje a nossa honra é a presença do arcebispo Dom Aldo Pagotto. Dom Aldo, a sociedade paraibana já percebeu que o senhor tem uma virtude bastante conhecida e admirável, que é o ecumenismo. O senhor já foi visto em templos religiosos, como por exemplo na Federação Espírita, participando de inaugurações, de palestras, o pastor Estevão Fernandes também. E toda pessoa de bom senso que tem religiosidade, independente de sua igreja, acredita que o ecumenismo é o caminho, não é? Porque Jesus, ao dizer que os meus discípulos se conhecerão por muito se amarem, ele já disse ali a frase que tipifica o que é isso. Como faço parte de uma família espírita, e o espiritismo cristão, ele tem muita coisa em comum com o catolicismo, porque o catolicismo é uma religião espiritualista, acredita na vida após a morte. Talvez as diferenças sejam o exercício da mediunidade e a reencarnação, que são pontos que não são comuns. Mas a essência da vida espiritual, dos valores espirituais, são muito em comum, em comum, né? Mas eu queria que o senhor explicasse, por exemplo, no Evangelho, no Novo Testamento, Jesus tem uma passagem de Jesus sobe ao monte e lá ele conversa com os espíritos de Elias e Moisés. E em outra situação, ele diz aos apóstolos que Elias já veio, né, e vocês não conheceram, não reconheceram, se referindo a João Batista. Como é que o senhor faz essa interpretação para o mundo de hoje, que está tão atento a essas verdades, essas pesquisas, em relação a esse tema?
Romero e telespectadores, eu tenho uma frase que eu aprendi há muitos anos, também por vivência e por busca, por garimpagem, exatamente nessas questões das manifestações sobrenaturais, manifestações transcendentes, superiores da espiritualidade. E eu aprendi que deixe o mistério acontecer. O mistério do amor de Deus, a comunicação, a fluência da espiritualidade, ela tem várias formas. No Evangelho aparecem algumas delas. A própria ressurreição de Cristo nada é senão a vida evolutivamente aberta ao infinito e que ele vem nos comunicar. Ele vem participar. Quer comunicação maior do que essa? Não. E tão claro fica que a condição é outra, que ele diz: não me toques. Exatamente. Porque, né? Ele está espiritualizado. E quantas vezes aqueles irmãos perturbados por essas manifestações mais atrasadas ou mais perturbadoras, vinham a ele e ele expulsava aqueles espíritos. Mas a tradução mesmo, não me toques, não é bem, não me bula. Não. Sabe qual é? Não me segure, não me retenha, não se aproprie de mim. Não se apegue. Entendeu? É muito mais profundo, porque dá para quem quer, chega para todos. Dá para todos e para mais alguém e para todas as civilizações, e não depende também da religião católica, porque Nosso Senhor veio para todos, reunir os filhos e filhas de Deus que estavam dispersos, divididos. Então, a grande obra de Nosso Senhor de salvação é incluir todos nesta comunicação da comunhão profunda com o Pai e entre nós. Com essa sua colocação é que a gente vê como vai de encontro a essa proliferação de igrejas, cada uma separando-se, né? As interpretações até são legítimas. O que não é muito bom, que a gente chama atenção e que dói na gente, é a proliferação em busca de a pessoa granjear-se um posto, um lugar, um espaço. Dinheiro. Lamentavelmente, não é julgar para condenar, mas é constatar um fato que é consumado. Dom Aldo, vamos encerrando o nosso programa e as considerações finais que nós solicitaríamos do senhor. Como estamos em véspera de eleição, em tempos de política, uma mensagem que o senhor desse ao telespectador para refletir na hora de votar, não citando partidos nem candidatos, mas aquilo que o senhor enfatizou, a reflexão, a consciência. Que recado o senhor daria para o nosso eleitor? Romero, tudo o que eu gostaria até de verbalizar com mais tempo, você pode encontrar numa cartilha que eu editei no começo de setembro, e você pode ter acesso aqui na Cúria, buscá-la nas paróquias, mas também no site da Arquidiocese, arquidiocesepb.org.br. E eu resumo alguns valores éticos pelos quais as pessoas se ponham numa baliza, num fundamento. Veja, então, as políticas estruturantes para que nós possamos crescer. Pessoas competentes, compromissadas, honestas. São critérios elementares. Cobrando depois de eleitas, essas políticas públicas fazendo parte das soluções dos problemas. Resumindo, honestidade, competência, programação, projeto, não promessa, mas projeto, quais, para quê, para quem. E depois de eleitos, se forem, você também se sinta eleito, eleita, com o candidato, a candidata, cobrando, mas participando, arregaçando a manga da camisa, participando de canais participativos para que essas políticas públicas se consubstanciem no bem público, no bem da coletividade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, porque realmente a entrevista
foi maravilhosa, tivemos a honra, agradecemos muito a presença do nosso arcebispo Dom Aldo Pagotto e até a próxima semana com mais um Cá Entre Nós. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.